Bom dia, meus amores! Na aula de hoje, nós vamos finalizar os nossos exercícios do livro de atividades sobre perímetro e área. Então, acompanhe a explicação e vamos resolvendo juntos a partir da página de número 30. Na questão número 1, vamos observar aqui essa régua para responder as questões. Então, a questão A. Quantas vezes um decímetro cabe em 1 metro? 10 vezes. Quantas vezes 1 centímetro ele cabe em 1 metro? 100 vezes. Quantas vezes 1 milímetro ele cabe em 1 metro? 1000. E 1 decímetro cabe quantos centímetros? 10. Na questão E, quantos milímetros que cabem em 1 centímetro? 10. 12 centímetros equivale a quantos milímetros? A 120. Questão G. Que fração 1 centímetro representa em 1 metro? Então, qual que é essa fração? É 1 centésimo, né? 1 centímetro representando aí em 1 metro. Na questão H, que fração 1 milímetro representa em 1 metro? 1 milésimo, né? 1 sobre 1000. E aí, na questão I, que fração 1 decímetro representa de 1 metro? Então, quantos decímetros cabem em 1 metro? 10. Então, é 1 décimo. Na questão 2, um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então, na questão A distância entre os eixos dianteiro e traseiros. E na questão B, a altura entre o solo e o encosto do piloto. Então, ao optar pelas medidas de A e B em metros, nós obtemos o quê? Então, olha só, A é igual a 2.300 milímetros, né? Ou seja, 2,3 metros. E B corresponde a 160 centímetros. Então, é 1,6 metros. Então, qual que é a opção correta? É a opção B. Questão 3, vamos completar essa escadinha, né, para expressar as unidades de medidas indicadas. Então, olha só, aqui, ó, na opção A, 3 metros em centímetros. Então, como que vai ficar? 300, né? Em 3 metros cabe quantos centímetros? 300. Aí, aqui na questão B. Então, na questão B, nós temos 78,32, o quê? É hectômetro quadrado. Então, nós vamos representar em decímetro quadrado. Quantos que vai caber? 78.320. Na questão C, 231 centímetros em... Agora, aqui que nós vamos representar decâmetro quadrado. Então, quantos que vai ter? É 0,231. Questão D. Então, olha só, é 8,3 decâmetro quadrado, né? Então, nós vamos representar aqui em decímetro quadrado. Vai ficar 830. Então, nós precisamos multiplicar por 100 ou dividir, né, para transformar aí esses valores. Na questão de número 4, nós vamos observar essa ilustração dos diferentes níveis de uma piscina. Qual que é a diferença em centímetros entre a profundidade no nível de lavar os pés com o convencional? Então, olha só, é só a gente observar aqui, ó, lava-pés, né? Então, lava-pés é aqui e aí o convencional, que é aqui embaixo. Então, qual que é essa diferença? Nós vamos pegar 1,50 e vamos subtrair aqui 0,30, que vai dar quanto? 1,2. E aí, multiplicando por 100, para transformar aí em centímetros, nós vamos ter 120 centímetros. Na questão B, quantos centímetros de altura do adulto representado aqui na ilustração ficam para fora do nível da água familiar? Então, olha só, o adulto aqui, ele mede, né, 1,65 metros. E aí, qual que é a altura aqui? 1,20. Então, eu preciso fazer essa subtração, pegar esse valor e tirar esse para encontrar. Então, 1,65 metros menos 1,20 metros é igual a
0,45. Transformando em centímetros, nós vamos multiplicar por 100. Então, é 45 centímetros. Na questão C, qual que deve ser a profundidade de uma piscina para que uma pessoa de 1,83 m de altura fique em pé dentro dela com 63 centímetros do seu corpo para fora da água, né? Então, 63 centímetros, transformando em metro, né? Nós vamos ter 0,63. 1,83 metros menos 0,63. Então, quanto que nós vamos ter? 1,2 metros. Então, portanto, deve ter a profundidade familiar com relação ali àquela imagem. Na questão 5, com o auxílio de uma régua, vamos medir os lados e determine qual que é o perímetro dos polígonos. Então, olha só, posicionando aqui a régua, nós vamos ver que aqui mede 3 centímetros e aqui 2. Então, é 3 mais 3 mais 2 mais 2, que vai dar 10. Então, é 10 centímetros. Aqui nós temos um pentágono, né? Então, se a gente for medir aqui, nós vamos ver que cada lado está medido 2,2 centímetros. E aí, multiplicando por 5, fazendo essa soma, nós vamos ter 11 centímetros. Na questão C, então, fazendo a soma aqui dos lados, nós temos 6,5 mais 6 mais 2,5, que vai dar 15 centímetros. Na questão D, então, nós temos um quadrado. Posicionando a régua, nós vamos ver que cada lado, né, são todos lados iguais, mede 2,5. Então, são 4 lados iguais, então 4 vezes 2,5, nós vamos ter quanto? 10 centímetros. Questão 6. Carla fez seus treinos de corrida em 2 praças do bairro onde ela mora. Carla costuma treinar na praça com formato triangular. Todos os fins de semana, ela dá 20 voltas ao redor dessa praça aos sábados e 15 voltas aos domingos. Quantos quilômetros a Carla corre em um fim de semana? Então, primeiro nós precisamos descobrir qual que é o perímetro, né? Então, fazendo a soma de todos os lados. 65 mais 60 mais 50 é igual a 175. Então, no sábado, ela dá 20 voltas. Então, é 20 vezes esse perímetro, né? Então, 20 vezes 175, nós vamos ter 3.500. Então, metros. E aí, no domingo, são 15 voltas, né? Então, aqui no exercício fala que ela dá voltas aqui na forma triangular e não nessa praça aqui, né? Então, olha, 15 vezes o valor do perímetro vai dar 2.625. E aí, pegando esses dois valores e fazendo a soma e depois fazendo a divisão por 1.000, nós vamos ter 6.125 quilômetros. Não é 6 quilômetros e 125 metros. Na questão B, às segundas, terças, quinta e sexta-feira, Carla costuma dar voltas ao redor da praça que é quadrangular. Considerando que ela dá o mesmo número de voltas em cada dia, quantas voltas ela precisa dar em cada um desses dias para percorrer 71,4 quilômetros? Então, olha só, observando, né, ali naquela imagem, nós temos as medidas, né? Então, nós temos 36, e aí nós vamos transformar em quilômetros. Nós temos 280 metros, vamos transformar em quilômetros, 350 metros, também transformando aqui em quilômetros. Então, fazendo a soma para encontrar qual que é o perímetro, nós vamos ter 1,19 quilômetros. Mas nós sabemos, né, ali no exercício ele nos fala que ela dá o mesmo número de voltas em cada dia, né? Então, o perímetro é esse valor, então é 71,4 quilômetros dividido por 4. Então, nós vamos ter 17,85 quilômetros. E fazendo essa divisão, nós vamos descobrir que ela dá 15 voltas em cada dia. Exercício do número 7. Um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados com a mesma medida. Determine qual que é o perímetro desse triângulo isósceles. Então, aqui nós vemos que ele mede 3, esse lado mede 5,45 centímetros. Então, se esse lado é a mesma medida que esse, é só a gente fazer aí essa soma. Então, quanto que é o perímetro? Fazendo a soma de 3 mais 5,45 mais 5,45, nós vamos ter 13,9 centímetros. Questão 8. Um triângulo equilátero é aquele que tem os três lados com
a mesma medida, né? Quanto que mede cada lado de um triângulo equilátero, sabendo que o seu perímetro é igual a 43,5. Então, nós sabemos que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, se o perímetro é esse valor, 43,5, e esses três lados têm a mesma medida, basta a gente pegar o valor total e dividir por 3. Então, é 14,5 centímetros. Questão 9, a Ana colocou uma fita ao redor de uma toalha que é retangular, de 2,54 metros de comprimento e 1,2 metro de largura. Depois, Ana colocou outra fita de mesmo comprimento que a primeira e uma toalha quadrada. Quanto que mede cada lado dessa toalha quadrada? Então, o perímetro da toalha, que é retangular, né, fazendo a soma de todos os lados, nós vamos ter 7,48 metros. Então, a medida de cada lado da toalha quadrada, né, um quadrado tem 4 lados com a mesma medida, então é só pegar esse valor e dividir por 4, 1,87 metros. E nas medidas de superfície, área de retângulos e de triângulos? Então, na questão 10, nós vamos observar esses polígonos para completar essa tabela, considerando como unidade de medida a área do triângulo T e do quadrilátero Q. Então, aqui nós temos os polígonos, a unidade T e a unidade Q, a área, né? Então, olha só, o polígono A, né? Qual que é a unidade T? A unidade T, né? Quantos triângulos ali nós temos ali dentro? São 8. E considerando a unidade Q, que seria 2 triângulos, então seriam 4. Agora, o polígono B. Nós temos na unidade T 9 triângulos, e aí com a unidade Q, que seriam 2 triângulos, 4,5, ou seja, 4,5. Aí o polígono C, então olha só, considerando a unidade T, que são os triângulos, quantos triângulos nós temos dentro daquele polígono? 24. E a unidade Q? 12. No polígono D, quantos triângulos, ou seja, quantas unidades T nós temos dentro dele? 30. E na unidade Q, quanto nós temos? 15. Que relação que existe entre as áreas obtidas e as unidades de medidas utilizadas? Então, as áreas obtidas pelo triângulo como unidade de medida são sempre o dobro das obtidas pelo quadrilátero, né? Q, como unidade de medida. Exercício 11, vamos calcular a área dessas figuras. Então, olha só, aqui nós temos um quadrado, aqui mede 3 e aqui também. Então, é a base vezes a altura, ou comprimento vezes a largura. Então, 3 vezes 3 é 9, então é 9 centímetros quadrados. No triângulo, nós sabemos que nós multiplicamos a base vezes a altura e depois dividimos por 2. Então, é 8 vezes 4, que é 32, e aí depois divididos por 2, nós vamos ter 16 centímetros quadrados. Na questão C, então, aqui nós temos um retângulo, né? Então, nós multiplicamos aqui o comprimento vezes a largura. Então, é 5 vezes 3, que é 15. Então, 15 centímetros quadrados. Na questão 12, nós vamos expressar cada medida na sua unidade indicada. Então, aqui nós temos 4 metros quadrados. Então, nós vamos representar aqui em decímetro quadrado, né? Então, o que nós fazemos? Nós multiplicamos, nós vamos ter 400. Agora, aqui nós temos 800 decímetro quadrado. Transformando em metro quadrado, né, nós vamos dividir, então, nós vamos ter 8. Aqui nós temos 10.000 centímetros quadrados. E agora, transformando, né, aqui representando em decímetro quadrado, nós vamos dividir também, então, nós vamos ter 100. Aqui nós temos 0,007 quilômetros quadrados. Transformando em metros, nós multiplicamos, né? Então, nós vamos ter 7.000 metros quadrados. 0,8 metro quadrados. Transformando em centímetros, nós vamos multiplicar. Então, nós vamos ter 8.000. 25.000 metros quadrados, aqui nós vamos representar em hectômetro quadrado. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar ou dividir? Nós dividimos, então, nós vamos ter 2,5. Aqui, ó, 4,6 hectômetro quadrado. Então, representando em metros, nós vamos multiplicar. Então, nós vamos ter 46.000 metros quadrados. Aqui, ó, 1.620 milímetros quadrados. Em centímetros, nós vamos ter 16,2. Na questão 13, a Débora e Júlia estão procurando uma casa para comprar.
a planta representada aqui é de uma casa que eles gostaram. Juntos, eles têm R$280 mil. Então, olha só que nós temos todas as medidas. Sabendo que o metro quadrado dessa casa custa 3.900, verifique se o dinheiro que eles têm é suficiente. Então, vamos ver aqui o comprimento primeiro dessa casa. Então, olha só, nós temos aqui 2,90, né? Então, 2,90 metros. Nós temos 2,85, 120, 120 e 2,50. Então, o comprimento aqui, fazendo a soma, é 10 metros e 65 centímetros. Agora, a largura. Então, fazendo a soma desses valores, nós vamos ter que a largura mede 6,5 metros. E agora, qual que é a área da casa? Então, multiplicando o valor do comprimento vezes a largura, nós temos 64,4325 metros quadrados. Esse é o valor da área da casa. Então, o preço é 3.900, né, que é o valor do metro quadrado, vezes o valor da área. E aí, quanto que nós vamos ter? Esse valor. E aí, o dinheiro, ele é suficiente? Sim ou não? Sim, ele é suficiente, porque eles têm 280 mil, né? E aqui eles vão gastar quase 252. Questão 14. A empresa de Cláudio fornecerá 100 placas iguais a esta à prefeitura de uma cidade. Escreva uma forma de se calcular qual que é a área da superfície dessa placa. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos decompor, dividir, né, a superfície dessa placa em retângulos e também triângulos. De acordo com essas medidas que estão indicadas, determine qual que é a área da superfície dessa placa. Então, dividindo aqui nessa placa, fazendo aí, decompondo ela, então nós vamos ter a área de 1 quadrado. Então, é 25 centímetros de lado. Então, a área é 25 vezes 25, que vai dar 625 centímetros. Então, aqui nós temos 4 retângulos que se formaram, né? E aí, calculando qual que é a área, nós vamos ter 25 vezes 17, né? Então, quanto que é a área de cada retângulo? É 437,5 centímetros quadrados. Então, como são 4 retângulos que formou aqui, nós vamos ter 4 vezes esse valor. E aí, a área de 4 triângulos com a base de 17,5 centímetros e 17,5 centímetros de altura, né? Então, nós fazemos a multiplicação desses valores e depois dividimos por 2. E aí, como são 4 desses triângulos, nós vamos multiplicar por 4. Assim, a área da superfície da placa é a soma desses valores que nós obtemos aqui, né? E aí, quanto que é essa área? Nós temos aqui, né, 2.987,5 centímetros quadrados. Na questão C, para fazer 100 dessas placas, quantos metros quadrados de materiais serão utilizados? Então, a área da superfície de uma placa em metros quadrados, nós vimos na questão anterior, que é esse valor. Então, é só a gente multiplicar por 100. Então, nós vamos ter 29,875 metros quadrados. Na questão D, cada chapa quadrada do material utilizado tem 1,2 metro de lado. Quantas dessas chapas serão necessárias para fazer 100 placas? Então, olha só, como as medidas são 17,5 centímetros mais 25 mais 17,5, essa soma vai dar 60. E aí, 1,2 metros é igual a 120 centímetros. Então, como cada chapa é quadrada, nós podemos fazer 4 placas. Assim, para fazer 100 placas, serão necessários 100 divididos por 4, que vai dar 25. Na questão E, usando chapas quadradas com 1,2 metro de lado, quantos metros quadrados de material sobrarão para fazer as 100 placas? Então, como vai ser usado 25 chapas, que a gente viu no exercício anterior, a quantidade total de material utilizado é 25 vezes o valor que nós temos aqui, né? 1,2 metros vezes 1,2 metros. Então, é 36 metros quadrados. Como a área das 100 placas, que nós já vimos na questão anterior, é esse valor, então, nós precisamos fazer a subtração desse valor total menos o valor aqui. E nós vamos ter quanto? 6,122 metros quadrados. 6.125 metros quadrados de material.
No exercício 15, na chácara de Luiz, há um campo de futebol. As dimensões da região retangular são cobertas com gramas de 45 metros e 90 metros, como nós vemos aqui nessa figura. Luiz decidiu que vai ampliar essa região com grama para 65 metros de largura e 110 metros de comprimento. Para isso, serão utilizados rolos de grama com 5 metros de comprimento e 40 centímetros de largura. Quantos rolos no mínimo serão necessários para essa ampliação? Então, vamos lá. Primeiro, a área inicial aqui da grama, né? Então, olha só, é 45 metros vezes 90. Então, é 4.050 metros quadrados. E agora, a área da grama, depois que fizer essa ampliação. Então, é 65 metros, né? Vezes 110, que fala aqui no exercício. Então, vai ser 7.150 metros quadrados. Então, a área da região ampliada, nós pegamos o valor total da área, depois ampliada, e subtraímos do valor da área inicial. Então, nós vamos ter 3.100 metros quadrados. Então, como cada rolo de grama corresponde à área de 5 metros vezes 0,4 metros, então, nós vamos ter 2 metros quadrados. Então, serão necessários, no mínimo, 3.100 divididos por 2. Então, vai dar 1.550 rolos de grama. Exercício 16. Para encapar 8 cadernos iguais, Amanda comprou apenas 1 metro quadrado de plástico adesivo transparente. De acordo com as medidas que estão indicadas aqui, sem considerar as dobras que ficam sempre internas, a quantidade de plástico comprada, ela é suficiente? Então, vamos ver qual que é a área aqui do caderno. Então, o comprimento é 36, aqui a largura é 24. Então, 36 vezes 24, 864 centímetros quadrados. Então, assim, a área total de capas de 8 cadernos, basta nós multiplicar 8 vezes o valor da área, né? Então, 1 metro quadrado, ele corresponde a 10.000 centímetros. Assim, essa quantidade de plástico, ela é, sim, suficiente. No exercício 17, quais dos polígonos desenhados no quadriculado tem o mesmo perímetro, né? Então, nós podemos chamar de L a medida de cada lado, já que nós não sabemos, né? E de D a medida de cada diagonal de um quadrinho. Então, dessa malha quadriculada. Então, vamos lá. O perímetro da figura 1, ele é igual a 8L mais 4D, né? São 8 lados e 4 diagonais. O perímetro da figura 2. Então, aqui na figura 2, é 8 lados que nós temos, se a gente for somar aqui os quadradinhos, mais 4 diagonais. Agora, na figura 3, então, ele é um quadrado, né? Nós temos aqui nesse quadrado 12 lados. Se a gente for somar aqui 3, mais 3, mais 3, mais 3, vai ser 12 lados. O perímetro daqui da quarta figura. Então, é 6 lados mais 6 diagonais. Então, como a diagonal de um quadrinho, ela é maior do que o lado, as figuras, né, só pode ser a figura 1 com a figura 2. Elas têm o mesmo perímetro. Então, a opção correta é a opção E. Questão de número 18, essa figura, ela representa aí um terreno. Então, esse terreno com formato quadrangular, ele está dividido em duas partes, por um muro de 30 metros de comprimento. A área total do terreno é. Então, olha só, a área do terreno, ela pode ser dividida em 2 triângulos e também um retângulo, posso pensar assim, né? Então, vamos começar aqui com a área desse primeiro triângulo, né? Que seria aqui o triângulo ADE, esse daqui. Então, olha só, nós temos 30 vezes 12, né? Nós fazemos a multiplicação e depois dividimos por 2, né? Assim que nós calculamos a área do triângulo. Então, nós vamos ter quanto? 30 vezes 12 divididos por 2 vai dar 180 metros. Agora, a área do outro triângulo. Então, olha só, aqui nós sabemos que mede 18 metros. Então, aqui também mede. Aqui nós sabemos que essa soma aqui, ó, 18, e aqui também é 12, né? Porque 30, se aqui é 12, então quer dizer que 30 menos 12 é 18. Então, aqui mede 18. Então, é 18 vezes 18 divididos por 2, que vai dar 162. Então, a área do retângulo aqui, né? Então, a área do retângulo aqui, nós temos 12 vezes 18. É assim que nós calculamos a área do retângulo, né? É o comprimento vezes a
largura. Então, é 18 vezes 12, que vai dar 216 metros quadrados. E agora, fazendo a soma desses valores. Então, olha só, 180 mais 162 mais 216 vai dar 558 metros quadrados. Então, qual que é a opção correta? A opção D. Questão 19, com dois cortes perpendiculares, Pablo dividiu uma folha de madeira quadrada em 2 quadrados, de área de 400 centímetros quadrados, outro de área de 900 centímetros quadrados, e mais 2 retângulos iguais, conforme nós vemos aqui nesse desenho. Qual que é a área da folha de madeira? Então, olha só, os lados do quadrado, aqui no exercício ele fala que a área é 900 centímetros. Então, quer dizer que é 30 vezes 30, que vai dar aí esse 900. Os lados do quadrado com área de 400 centímetros, eles medem quanto? 20, porque 20 vezes 20 vai dar 400. Então, assim, os lados do quadrado maior medem 30 mais 20, então vai dar 50. A área da folha de madeira, ela é igual a 50, então, vezes 50, porque é um quadrado. Então, nós vamos ter 2.500 centímetros. Então, qual que é a opção correta? A opção A. Questão 20. O retângulo, ele foi dividido em 8 retângulos iguais, como mostra aqui nessa figura. Sabendo que o lado AB, ele mede 36 centímetros, qual que é a área desse retângulo? Então, qual que é a área desse retângulo inteiro? Então, como esse lado aqui, AB, ele mede 36 centímetros, cada lado menor dos 8 retângulos, nós precisamos pegar o 36 e dividir por 4, né? Porque o retângulo tem 4 lados. Então, nós vamos ter 36 divididos por 4, que vai dar 9. Nós podemos ver que o lado aqui DC, ele mede também 36 centímetros, né? Então, assim, cada lado maior dos retângulos aqui medem 36 centímetros divididos por 3, que vai dar 12. Então, os lados aqui, AD e também BC, eles medem 12 mais 9, que é igual a 21. Então, a área desse retângulo aqui, ela é 36 vezes 21, que é 756 centímetros quadrados. Último exercício. Então, essa figura aqui, ela mostra um quadrado de 12 centímetros, dividido em 3 retângulos de mesma área. Qual que é o perímetro desse retângulo que está sombreado? Então, como a área do quadrado, aqui no exercício fala que é 12 centímetros, então, é 12 vezes 12, que vai dar 144 centímetros quadrados, né? Então, a área de cada retângulo é quanto? Ele fala que são todos iguais. Então, é 144 centímetros quadrados divididos por 3, porque são 3 retângulos, né? Então, vai ser 48 centímetros quadrados. Como os retângulos que estão inferiores aqui, né, eles são idênticos, pois eles têm a mesma área e a mesma altura, então, as bases medem quanto? Medem 12 centímetros divididos por 2, né? O comprimento e a largura. Então, nós vamos ter 6. Então, no total vai ser 48, né? Que é a área do retângulo, dividido por 6, que nós vamos ter 8. Então, portanto, o perímetro do retângulo sombreado aqui, ele é igual a 6 mais 8 mais 8, que vai dar 28. Qual que é a opção correta? É a opção A. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que eu vou atendendo vocês, ok?